Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol, cumprimentando o grande Grêmio porto-alegrense, realmente o melhor time do estado do Rio Grande do Sul no momento. Fica em ótimas mãos o título estadual do Rio Grande do Sul. O Grêmio sempre valorizou essa competição, especialmente nos últimos anos. Esse ano, quando estava dando uma patinada legal, o presidente meio que ameaçou dar uma desdenhada, dizendo, se for o caso, até é melhor ficar fora do Campeonato Gaúcho para focar em outras competições. Mas depois o Grêmio conseguiu engrenar, o Grêmio fez um rearranjo, né? E tirou a meninada, viu que não era tudo aquilo que nós vimos naquele jogo contra o Atlético Mineiro, colocou os cascudos em campo. E o pior é o seguinte, né? O Grêmio esteve várias vezes para dar os doces no campeonato. Voltou com os titulares, de cara perde uma partida para o Cruzeiro. Diz, bom, agora deu, né? Aí o Grêmio tem um jogo contra o Brasil de Pelotas, perde o primeiro tempo por 1-0, tem que virar o jogo, fez um esforço extraordinário para virar para 2-1. Aí tem um jogo em Caxias contra o Juventude, de novo, de vida ou morte. Aí o goleiro falha, a torcida colorada insinua que o Matheus, por ser gremista, mas não interessa. O Grêmio foi lá e ganhou o jogo. Aí vem uma papinha. Diz, bom, agora, papinha, o Grêmio vai atropelar. São Paulo de Rio Grande. Pois não é que o São Paulo de Rio Grande do Ernesto Guedes resolveu engrossar, time já praticamente rebaixado, veio a Porto Alegre, e não fosse um pênalti, que foi pênalti e tal, mas o Grêmio, de repente, poderia ter amargado ali uma eliminação precoce. E para terminar, vem um Grenal. Se o Juventude ganha do Veranópolis, o Grêmio perde o Grenal, o Grêmio poderia ficar de fora da competição. O que faz o Grêmio? Joga um extraordinário clássico, móico Internacional no primeiro tempo, poderia ter feito goleada já no primeiro tempo. No segundo tempo o Internacional reage, aí o árbitro se lesiona, porque senão de repente o Inter poderia ter quase empatado. Então foi uma epopeia para o Grêmio ser campeão. Mas no final, o Grêmio sobrou contra o Brasil de Pelotas, o Grêmio sobrou contra o Avenida, o Grêmio sobrou de novo contra o Internacional. Então, na hora da onça beber água, uma frase nova que eu cunhei hoje, Ramiro Ruschel, Maurício Freitas, Raul Rocha, o Grêmio foi superior aos outros. Quer dizer, na hora quente mesmo, do mata-mata, dos olhos nos olhos, o Grêmio foi superior, tem mais time, tem mais elenco, e nada contra o Odair, tem mais jockey hoje do que o Odair, o Renato já está experimentado, calejado. O Renato botou fora uma Libertadores da América pela marra. Botou fora um campeonato gaúcho que poderia ter ganho do Internacional, tocou flauta na hora errada. Aliás, coisa que o Renato nem faz mais, né? O Renato está comedido, está equilibrado, está tarado por título, como ele disse, louco por título. Então acho, né, Raul, vou começar por ti, depois vou passar para o Ramiro Ruschel, para o Maurício. Ficou em boas mãos e uma conquista justa do Grêmio, que mesmo em algum momento da competição, ameaçando desdenhar do campeonato que estava dando os doces, o Grêmio nunca desdenhou do campeonato. Quando viu que os 4 jogos aqueles, que o time principal fez 1 ponto em 12, time principal não, time de aspirantes de transição, sei lá que diabo, time insuficiente para a competição, o Grêmio mudou, né, arriscando perder até titular para a Libertadores da América, e o Grêmio quis mandar na sua casa, no seu estado, no Rio Grande do Sul, tanto é que o presidente até emocionado estava ontem na beira do campo. É que Ramiro e Maurício, primeiramente, parabéns à torcida do Grêmio, né? Em especial ao presidente Romildo, à diretoria e aos jogadores e à comissão técnica, que são os atores principais desse título, né? E até entendo que o Grêmio, no início da competição, não pôde ter vindo com a força máxima em razão do que todos nós sabemos, né? Era de conhecimento público que a equipe pelo menos não tinha nem se apresentado os titulares para poder começar participando com o que tinha de melhor. Mas o Renato, naquela frase dele, né, que foi bem emblemática, que ele disse, não, é o Grêmio mais 7. Ali ele determinou o interesse pelo campeonato gaúcho, né? E muito mais que isso, quando ele fala uma frase dessas, ele provoca o torcedor, provoca um ambiente de vestiário dos seus jogadores, dos seus líderes, né? Que são vários na equipe campeã. Chama todo mundo na responsa. Chama todo mundo na responsa e tem a resposta, né? A resposta dentro de campo. E aí, tu
Tu fez ali o resumo do Campeonato Gaúcho, dos momentos importantes, né, que o Grêmio superou. Não podia fraquejar em nenhum onde momento, não poderia fraquejar, né, onde teve no limite de não classificar e tal, nesse teu resumo, mas mostra bem que o Grêmio, nesses momentos, com essa forma de participar de disputas, já não é só o gauchão, né? Aí tu volta para trás, né? Nos últimos 2 anos aí o Grêmio tem usado exatamente esse expediente, essa dinâmica de participação. Isso está incutido na cabeça dos titulares, dos reservas, e a gente, né, nesse momento assim, de euforia pela vitória, quizá o Grêmio consiga transmitir para o time terceira composição do Grêmio, aí, né, os de transição. Né? Se conseguir colocar na cabeça dos meninos e esses que não têm tanta oportunidade, né? Bom, aí o Grêmio fica uma equipe vai para outro patamar, além do que já está, né? A gente tem a perfeita noção que o Grêmio... sem gastar a grana toda que gasta o Palmeiras, por exemplo. Porque a gente sabe disso, né? Se tu tentar analisar em outras áreas da vida, as áreas profissionais, da imprensa, como é que faz uma gestão, né? De uma televisão e tal, tu vai ver que às vezes nem sempre é só recurso financeiro para ter boas ideias e apresentar bons programas. Né? Às vezes, pelo contrário, às vezes muito dinheiro atrapalha, que saem umas besteiras que tu não aguenta de ver, né? Ou de ouvir. Né? Agora, quando tu tem pessoas capacitadas no lugar certo, na hora certa, e com boas ideias e conseguir executar de uma maneira que traga o resultado, é o que a gente vê hoje no Grêmio. Né? Não é o time com mais dinheiro no futebol brasileiro, né? Tem outros com mais, que é o Flamengo, tanto que ofereceu aí para o Renato 1,2 milhão, 1,5 milhão, né, por mês. Tem o Corinthians, que fatura mais que o Grêmio, tem o Palmeiras, tem o São Paulo, não sei como é que está hoje, mas deve faturar mais que o Grêmio. Então, quer dizer, tem muitas equipes que poderiam estar bem melhor se fosse só recurso financeiro. Então, o Grêmio, não parafraseando as coisas dos últimos dias, mas o Grêmio hoje, com as ideias do Renato, de gestão, de grupo, e vou estender ao presidente Romildo e à diretoria, ele consegue fazer com muito menos. Isso aí, é título, faixa atrás de faixa, título atrás de título. Ramiro, sabe o que eu acho em relação ao auge do Internacional? Que o Grêmio agora está tentando viver o que viveu nos anos 90. Quando eu digo tentando, é porque nos anos 90 o Grêmio conseguiu ainda mais. É fácil de recordar. 94, Copa do Brasil. 95, vice da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. 96, campeão brasileiro. 97, só que aí já era outro técnico, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, sendo que em 93, antes dessa sequência, tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil. E aqui... Em 98 brigou pelo título brasileiro de novo. Também, com o Celso Roth. Exatamente. E aqui tem alguns gauchões a mais do que esse período que o Grêmio ganhou só 2. Ganhou 2010, ganhou 2018. E só ganhou 6. Né? Teve Recopa também. Recopa Mas só também. não ganhou o Gauchão de 98 O Brasileirão. por não é um erro de estratégia, mas porque o Roth, eu me lembro que ele mudou o sistema tático do Grêmio. O Grêmio jogava, vocês vão lembrar, ele pontuou, Brasileirão. Ele 98. pontuou a 11 pontos na frente do segundo. Não, isso aí foi em 2008. Esse foi em 2008. Não, Não, 98. O Ramiro está falando da sequência até 98, que em 98, com o gol de Itaqui e Ele foi eliminado pelo Santos, né? Não. Não foi pelo Santos? Não, pelo Corinthians. Pelo Corinthians, pelo Corinthians. Isso, Rincon Corinthians. E tal. Gol de Itaqui do meio do campo, eu estava lá, e gol de voleio do Clóvis. O Grêmio quase eliminou o Corinthians numa melhor de 3. Isso. O Capetinha fez o gol de cabeça e o Grêmio perdeu a... Então não foi no ano que Não, ele... 2008 o Grêmio podia ter ganho com o aquele que ficou 11 pontos na frente do segundo. Mas ali não São foi a Paulo, sequência. Nós estamos Ali já estava no jejum, A Já sequência, estava no jejum. já estava no jejum. A sequência de 94 até 97, querem comparar, ainda é melhor a de 94. Tem um brasileiro no meio aí. Mas a chance Tem um brasileiro. Eu acho que o mas nesse ano é mais difícil do Brasil. o Renato ficou exatamente para isso. Para Isso. ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas esse ano é Não, difícil. mas tá certo. O Renato pode superar tudo isso. Esse Daqui a ano, pouco igualar o Espinosa e ganhar o mundo, por que não? esse ano pro Grêmio pensar no Brasileirão é difícil. O Grêmio ainda tem 4 jogos da Libertadores, então são pelo menos 4 jogos do Brasileiro que vai jogar com time misto. Se o Grêmio tiver, e é a projeção que tem Onde pelo é que está escrito isso?
no dicionário que o Renato divulga, assim, toda entrevista Hoje coletiva. pela manhã ele já deu uma entrevista dizendo que se der vai ganhar os 3 títulos. Então Tá, mas eu acho que o enfoque, até pelas contratações que o Grêmio fez, é exatamente o contrário. Eu acho que o Grêmio vai ficar com um olho no gato e outro no peixe sempre. Não vai priorizar nenhuma delas. Até porque a Copa do Brasil vale mais de 70 milhões. Se contabilizar tudo que o Grêmio vai ganhar fase por fase, mais título, mais não sei o que, mais participação nisso e naquilo, dá mais de 70 milhões. Mas vamos lá, Rex, são 4 jogos do Brasileiro, pelo menos, que o Grêmio vai ter atenção dividida com a Libertadores. Dividida. Mas não vai mais se fresquear igual... Não vai botar o time C como fez contra o Sport Recife, mas vai colocar um time B, vai colocar daqui a pouco um Hernani Brocador, porque o André vai ser o titular. Não, mas em alguma, vai botar o Tony Anderson na vaga do Luan. Bota o Jael. Não, mas o Jael já é do terceiro time. Mas aí não coloca o Arthur, coloca o Maicon. Até porque aquela festinha ontem de colocar 2 foi contra o Brasil de Pelotas. Ontem o Arthur já não jogou bem. Quando depois entraram os garotos mais descansados e tal, e chamaram o Arthur, melhorou. Mas o Arthur ficou como o primeiro volante ontem. O liberado era o Maicon. Encabularam o Arthur ontem. E aí o Renato disse, não, vamos jogar com esse esquema aqui, mas tu vai ficar um pouquinho mais. Mas talvez seja um teste, né? O jogo estava resolvido. Não, estava resolvido. Estava resolvido. Não, e o Grêmio já jogou no anterior também com o Arthur e o Maicon, e eu tinha certeza que o Grêmio ia jogar. Talvez ele tenha feito ali contra o Brasil ontem um teste com o Arthur ficando mais para ver o Arthur nessa posição num jogo competitivo. Quem treina ele deve trabalhar. Isso aí, talvez, boa observação. Mas se aproveita para isso, mas Rec, vamos lá, vamos fazer o cálculo. São 4 jogos só pela primeira fase da Libertadores, mas somando aí. Caso Jeromel e Arthur e Luan e Marcelo Grois sejam convocados... A tese já começou a se esvair na arrancada. Já no começo do Campeonato Brasileiro. Em tempos idos, o Grêmio já colocaria a baba lá em Minas Gerais, que terça joga... Sim, mas vai direto. Não vai direto, não. Volta para Porto Alegre, treina no domingo e depois vai para Assunção e treina em Assunção. Claro que no domingo deve ser só quem não jogou. Mas o Grêmio vai de voo fretado à meia hora da madrugada de domingo para segunda, porque o Grêmio é ferro na boneca agora, não tem mais essa moleza. Ano passado o Grêmio foi com voo fretado enfrentar o Guarani do Paraguai e poupou contra o Guarani para jogar contra o Novo Hamburgo. Mas aí era o tesão. Ele levou todo mundo. Aí era aquele tesão da madrugada, entendeu? Que era o Campeonato. Mas vamos lá, Rex, são 4 jogos... Tesão do amanhecer, aquele. 4 jogos pela primeira fase da Libertadores. O Grêmio vai passar, vai ter pelo menos mais as oitavas, já viram 6 jogos. Tem a Copa do Brasil, no mínimo 2 partidas. Já são 8 jogos do Brasileiro sem atenção plena ao Brasileiro. Caso o Grêmio tenha pelo menos um jogador convocado, que é o Jeromel, ficaria 6 jogos fora. Significa que nessa projeção mínima, ficaria o Jeromel 6 jogos fora e o Grêmio teria mais 8 jogos sem atenção dedicada exclusiva ao Brasileiro. Quem foi campeão lá em Buenos Aires? São 14 jogos, que é quase um turno. Lá em Lanús, quem foi o campeão? Qual foi a zaga campeã do... Bressan e Kahneman. Não, Jeromel e Bressan. O Kahneman estava suspenso. Jeromel e Bressan, isso. Jeromel e Bressan. Bressan foi campeão na terra que só Pelé conseguiu ser campeão. Pelé e Bressan foram campeões. Pergunta para os gremistas se eles querem a zaga do segundo Grenal em campo. Era Bressan e Kahneman. O Jeromel estava na seleção. Então tá, mas só Pelé e Bressan foram campeões na Argentina. Não, mas eu... Claro, tô exagerando o Grêmio e o Santos. É pra exagerar. É o Grêmio do Bressan e o Santos do Pelé. É o Grêmio do Bressan e o Santos do Pelé. Mas eu entendo que a escolha do Grêmio, né, pelo menos que está transparecendo assim, né, de participar. E vai sentindo qual a prioridade que vai ser dada às competições. Mas não tem como priorizar, as 3 têm o mesmo tamanho. Exatamente. Uma é dinheiro, a outra faz 22 anos que o Grêmio não ganha, e a outra o Grêmio ganhou ano passado. Agora não há por que priorizar. E além de fazer 22 anos que não ganha, se ganhar igual o Inter e aí deixa o Inter mas essa história de 22 anos que não ganha, ano passado faziam 21 anos que não ganhava, e o Grêmio priorizou a Copa do Brasil, que havia vencido no ano anterior. Bom, mas aí era para ser recordista de Copa do Brasil ou era para ser recordista de Libertadores? Acabou recordista de Libertadores. Mas os 21 anos não entraram na conta. E não está para trás do Cruzeiro na Copa do Brasil, tem a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade que o Santos e o São Paulo em Libertadores da América. Falta ter a mesma quantidade do Inter em Campeonato Brasileiro.
Mas o Grêmio fez... Invicto ninguém vai ser. O Grêmio fez o que parece... Barcelona na Espanha. O Grêmio fez, parece que foi de forma propositada, né? Que às vezes as coisas no futebol também acabam ocorrendo por sorte, né? Por fator que não é nem da escolha daquele que está organizando, ainda mais a participação em competição. Mas o Grêmio reforçou o seu grupo. Muito. O Grêmio muito, reforçou bastante muito. Em comparação aos outros anos. Se o Grêmio contratar o Zeca, lateral direito, tá tudo pronto. Sim, porque tem 2 laterais que estão dando a conta do recado, um ou outro, né, o Madison, que não chegou com tudo que se imaginava que poderia contribuir, mas o Léo Moura se sabe da qualidade dele, a única dúvida seria se ele tem condições de sempre em alto nível responder nas partidas, mas o Cortez tem uma limitação muito mais de técnica de cruzamento, mas a participação dele no jogo é intensa, de dar aquela possibilidade pelo lado, né? Ele facilita o jogo, do meio campo do Grêmio é muito bom, porque os 2 laterais, os 2 alas, eles abrem a jogada, eles participam do jogo a todo momento, então facilita quem trabalha no meio. Mas o Grêmio, com essa qualificação da equipe do modo geral, do grupo, ele tem condições, aí sim, de um pouco mais à frente priorizar ou não a competição. Eu até vou passar a bola para o Ramiro, mas o que eu ia dizer antes, e acabei não dizendo, eu sou muito tagarela, então eu fico atropelando o assunto. Eu me atropelo, é uma coisa horrível. Mas aí é o seguinte, o Inter, quando foi campeão, o protagonismo na cabeça dos dirigentes de alguns era deles, dirigentes. No Grêmio é uma divisão. Quem é o protagonista do Grêmio? É o Romildo? É o Renato? É o Arthur? É o Luan? É o Michael? É o Jeromel? É o Kahneman? É o Marcelo Groi? Ou é não sei quem? Tá bem, o Inter tinha o Fernandão, o Internacional tinha o Klemer, o Inter tinha o Yarley, eram os líderes de grupo. Terminou uma micro sequência, o que fez o presidente? Vitório Pífero, como um trator, correu o Yarley do Beira-Rio. Correu, quando o Yarley ainda podia dar mais títulos. Por quê? Porque o protagonismo tem que ser do dirigente. Porque eu mando. E depois se viu por que manda. Né? Eu mando. Campeão voltou. É o campeão de tudo. É tudo adjetivação para puxar para cima o clube, para ficar uma coisa perene e não valorizando o todo do momento. Então o presidente Romildo aprendeu logo que ou ele virava um polvo e não um pavão. Polvo é o que tem vários tentáculos para poder atender a todos, porque pavão é o que se infla e tal, ou não ia render a contento. E aí o Renato, mesmo sendo protagonista, mesmo sendo o cara que vai dirigir a reza depois do jogo, mesmo sendo o cara que dá aquelas entrevistas engraçadas e tal, pedindo estátua e levando, né? Até nisso se flexibilizou dentro do Grêmio para não ferir suscetibilidade e tal. Então o Grêmio tratou de construir, como diria o presidente Flávio Albino, aí sim, um bloco monolítico. Né? É verdade. Então, aí é o seguinte, não tem para ninguém, não é Deus Carvalho, não é o campeão voltou, não é só um, só outro jogador, que aí quem fazia esse trabalho no Inter era o Fernandão. No Grêmio quem faz é o Romildo, é o Renato, é o Michael, cada um é o Kahneman, é o Jeromel, é o Luan, é o Arthur. E não estou falando mal do Internacional. O Internacional, do seu jeito, ganhou mais do que o Grêmio. É bicampeão da América, é campeão do mundo, é bicampeão da Recopa, é 7, 8, 9 vezes campeão gaúcho. O Internacional é campeão da Sul-Americana, é campeão da Suruga, é campeão da Copa Dubai, para ninguém ficar bravo comigo. Deu certo a fórmula, pelo amor de Deus, entenda o que eu quero dizer. É que o Grêmio, que parecia que estava morto e agora canta que o Inter está morto, o Grêmio mostrou um outro caminho. É uma forma diferente, é isso que eu quero dizer. Na pavonice dos dirigentes do Internacional deu tudo certo. Podiam ter ganho mais uma América, né? Quando o presidente foi passear na Europa, ele e o Afatato, e o Inter estava indo para o México e ninguém sabia como é que ia ser lá o negócio, né? Contra o Tigres. Contra o Tigres. Em-se sabendo que o D'Alessandro tem dificuldades de jogar no calor, aquela história toda que já relatei 880 vezes aqui. Então eu criticava o Inter quando o Inter estava ganhando. E o Inter está vivendo agora esse momento, vai ter que lamber as feridas e curar essa dor aí. Mas espero que saiba
por onde reconstruir esse caminho. Desculpe. Eu faço uma comparação do momento vitorioso do Inter com o momento vitorioso do Grêmio, na medida em que o Inter achou uma fórmula, como tu acabou de falar, e que o Grêmio observou e tentou seguir da sua forma aquela fórmula do Inter. Com menos pavonice. Com um detalhe. O Inter esqueceu a fórmula, deixou para trás. E o Grêmio observou, aperfeiçoou essa fórmula, voltou até antes do esperado, segundo o próprio presidente Romildo falou, a ganhar títulos. A previsão não era aquela Copa do Brasil de 2016. A previsão do Romildo Bolzan era ganhar título, acho que em 2017 ou 2018 até, acho que era a previsão dele. Mas ali desencadeou uma série de vitórias e uma unidade do grupo que a gente vê hoje, que se tu for pegar a seleção do Gauchão, eu boto praticamente 11 jogadores do Grêmio e o Renato. Agora tem uma outra coisa que precisa ser dita também, né, Raul? Você que lida com jogador há muito tempo e foi jogador e tal. Boleiro, quanto mais ganha, mais caro fica. E uma hora, o grupo homogêneo e tal, o Edilson foi embora. O Wallace foi embora. O Pedro Rocha foi embora. O Grêmio aprendeu uma outra lição. O Bolanhos foi embora? Bolanhos foi embora. O grupo espelha o jogador que não fica adequado. Além do grupo expelir, o Cebolinha era o terceiro na hierarquia, ou o quarto, se a gente colocar o Bolanhos. Fernandinho, ou Bolanhos. Segundo, não. Pedro Rocha antes. Pedro Rocha antes, Fernandinho. Aí o Bolanhos entrando aí, meio na do Luan, meio na do Douglas, meio na de um deles aí. Depois é que vinha o Everton. Agora o Grêmio já encostou o Alisson. Né? O Grêmio está com capacidade de regeneração. Isso aí. Ela é quase que imediata. Sai um, entra o outro e ele já entra. Tem muito do Renato, né? Óbvio, não, Renato. Nesse ponto. O Jael, ano passado, era para qualquer técnico perder a paciência com o Jael, né? E vou dizer mais: o preparador físico do Grêmio, o responsável hoje, o Rogerinho, formado na base do Grêmio, né? Iniciou ali. Que aprendeu algumas práticas com o Roger e que ajudou o Renato na execução de treinos. Mas sem Não dúvida. Estou tirando o mérito do Renato, tá? Para as bonecas que estão me assistindo. Vou dizer, tu fala uma coisa que é muito importante. Tem boneca aqui. O que é o Grêmio hoje? O Grêmio atual, campeão, vencedor. O Grêmio é uma continuidade de gestão, continuidade de administração. Não quer dizer que devam ser as mesmas pessoas para que tenha sucesso. Mas as mesmas ideias e os mesmos projetos que têm que ser continuados. E o processo está sendo cumprido. Os processos têm que permanecer por mais tempo. Mas aí tem os interesses. Porque aí entra o Leonel Brizola. É a grande confusão. Aí eu posso falar por saber. A grande confusão que as pessoas acabam fazendo. Primeiro, com a chamada democracia e com a chamada continuidade de projetos e processos. Não significa que trocar pessoas, tu vai dar fim ao processo. A não ser que aquela pessoa que entre seja um pavão, como o Rec falou, e diga, não, eu não concordo com nada que venha sendo, eu vou fazer tudo diferente. O que o Grêmio tem mostrado? O Grêmio tem mostrado a humildade de continuar coisas boas feitas por gestões anteriores, arruma ou readecua aquelas que não estão tão boas. E dá importância para todos. E aí, quem é que entra nesse processo técnico também? Os jogadores, os atletas. Tu não fica mandando o jogador embora por mandar ou trazendo por trazer. Tu faz a contratação pontual e aquele que está com a oportunidade sendo aguardada, ele já entra no contexto como se já estivesse ali. Aliás, ele já está ali naquele processo. Mas ele entra não sentindo qualquer efeito de ser titular ou reserva. Raul, a renovação a qualquer preço se pressupõe que tem que se contratar. Exatamente. Essa coisa de contratar. A torcida do Grêmio estava angustiada no início do ano. Que o Grêmio não estava trazendo ninguém, mas a base estava muito bem mantida. Só saiu o Edilson. Aí o que faz o Grêmio? Contrata os próprios jogadores. O Grêmio está contratando o Everton hoje, aumentando o contrato. Sim, o Grêmio estará com o Ramiro, Arthur, estará contratando amanhã o Maicon, que no final do ano vai sair do Grêmio, pode assinar um contrato agora no meio do ano. Quantos clubes já estarão de olho no Maicon? Ele vai querer sair?
Por que o Internacional lá atrás não chamou o Yarley, ao invés de dar um beijinho no Yarley, mandou o Yarley embora? Porque tinha que mudar a fotografia. As favas com a fotografia. Manda embora o mau caráter, não o bom caráter. Não querendo entrar nas coisas do Inter, mas o Inter, Manda embora o que não vale Inter já nada. fez isso, me lembro bem, que jogou comigo. Foi com o Dunga, né? Quando o Dunga voltou para ser um nome do Internacional, uma marca, estilo Renato, né? 99. Ele foi... E voltou com um nome Ele foi enorme. defenestrado, tanto que ele devolve lá um valor que ele tinha para receber, que não pagaram, e ele acaba dando para uma Calma, isso entidade aí dá uns carente. 3 programas. Eu não tenho por que defender o presidente Miranda aqui. Mas quando ele foi defenestrado, o presidente Miranda tinha a mesma ideia do presidente Romildo. O que fez o Romildo agora? Mandou embora sem dó nem piedade Barcos, Elano, Zé Roberto, Marcelo Moreno, Dudu e outros que tais, para poder ficar com a gurizada e poder estabelecer um novo projeto a partir do nome maior que estava no elenco, que era o Filipão. Então, o Filipão vai me ajudar a comprar essas broncas e tal. Aí começou a trazer Douglas Barato, Maicon Barato, negócio de ocasião, rifado Tem o lá no Douglas São ainda que a Paulo. gente esquece, mas o Douglas foi importante no processo Claro. também. Aí o seguinte, o Dunga, eu vejo um pouco diferente, sabe por quê? O Inter não podia pagar o Dunga. Na época já era 500 João mil por mês. Santos, Dunga, como é o time do Paulo Autuori? Não, aquele aquele? time do Paulo Autuori foi bem, já foi vice-campeão da Copa do Brasil, e acho que aí a ideia de manter o máximo que der, tudo bem. Podiam ter feito uma outra acerto com o Dunga, que eu até acho que ele aceitaria. Faltou gerir bem isso. Tu tem a razão no jeito que A foi. diferença que tu comentou que o Romildo fez desse, eram jogadores sem qualquer marca com Grêmio, sem qualquer grife Grêmio. Podia mandar embora que não ia afetar Não o eram torcedor. identificados com... Agora, o Dunga é emblema. O Dunga é marca. Embora nunca tenha sido ganhador no Inter. Mas ele sim, foi ganhador no mundo. Mas ele né? foi formado mas na eu base concordo do... contigo. Então, essas formado. marcas, esses emblemas, tu tem que respeitar a todo e qualquer custo. Não, o Dunga cara até que é ganhou identificado com o clube, tu tem que tentar evitar, pode acontecer de haver alguma altercação, alguma coisa, mas continua a marca. Continua a marca. Agora, Não, mas aí são indestrutíveis. Toda essa geração do Inter aí foi vencedora fora do Inter. Tafarel, o Luiz Carlos Vinck foi ser campeão brasileiro no Vasco, o Dunga foi ser campeão com a seleção brasileira e fora do Brasil. Não, toda essa geração do Inter mas eu aí. concordo Mas era uma contigo. geração boa. Eu entendi o que o Raul quis dizer. É o jeito. O jeito. O presidente Miranda Exatamente. tinha que ter dado um outro jeito. E ele deu do seu jeito. Quem sabe hoje o Miranda, depois de mais amadurecido e tal, é que o Inter vinha de uma quase queda para a segunda divisão. O Inter fez um plano de sócios que tinha quantidade, mas não tinha arrecadação. Com o presidente Amoretti, era para inglês ver. O Inter trouxe o Dunga para fazer este plano de sócios que deu errado. O plano de sócio ganhava mais o atravessador do que o clube. Era um plano de sócio muito mal concebido. Mas teve um fator que tu vai te lembrar que acabou provocando a colisão, que era o técnico Leão, né? Sim, mas isso Técnico provoca Leão. até com a foda. Mas ele foi o que Saudade, desencadeou. Mas assim, ó, essas são coisas que eu entendo que numa gestão o sujeito tem que observar. Ele não está... Pode ser o maior vencedor. O Romildo está se tornando um dos maiores vencedores do Grêmio. Mas ninguém vai dar um cheque em branco para ele, tudo que ele falar e tudo que ele fizer vai estar correto. Mas aí, Ele pode ser checado, ratificado, Claro. Contestado, Em termos de eventualmente. gestão, sim, né? Por quê? Para não acontecer, como já aconteceu com outros times, No próprio Grêmio, outros em outras presidentes do épocas. próprio grupo, É. que o sujeito foi vencedor numa determinada época, E achava que era maior que o clube. aí achar que é maior que o clube, vai fazer tudo igual que fez lá atrás, já não vai dar certo. Ninguém pode ser o dono do clube. né? Então, e outra, aí começa tu acaba respeitando as bandeiras do clube, da instituição, se tu tiver esses limites, que a humildade que o presidente Romildo tem é exatamente Ele tem essa. mesmo. O Renato me admira assim, qual é o dirigente, e eu tento fazer essa memória, o dirigente que permitiria que no momento de uma vitória o técnico chegue e toma conta da reza do campo. Normalmente é comandado por um capitão, O massagista. ou pelo diretor. Não, o Renato assume e é dado para ele essa condição. E ninguém tira do presidente Romildo os méritos do presidente. Ninguém Por tira. isso. E ele ganha mais com isso. Isso. Tendo essa Delibera. demonstração de aquela história que todo mundo aqui já fez esses ensaios em outras atividades e até nas atuais,
que é, tu tem que dar poder para aqueles que trabalham contigo. Mas isso aí o Inter até faz com Delegar poder. A festa do... E aí tu vai ter um grupo forte do teu lado. A festa do Mundial, quem comandou no Inter foi o Fernandão. Sim. Que era boleiro. O Klemer, era ele menos o Klemer. na hierarquia do que o próprio Normalmente é o Renato. boleiro que... E o Fernandão comandou bem, inclusive, né? Sim, pegou o microfone, subiu um caminhão de bombeiro, fez horrores. Ele e o Klemer, mas o Klemer estava acanhado. O Klemer era tímido, né? Mas só voltando um pouquinho no assunto ali, vocês falaram de todas as lideranças que o Grêmio tem hoje dentro do grupo e vários responsáveis pelos títulos, né, que o Grêmio conquistou. Meus amigos colorados brincam que o principal responsável pela fase do Grêmio é o goleiro Everton, ex-Atlético Paranaense. Que se ele não tira a bola do atacante para bater o pênalti na arena, na Copa do Brasil de 2016, o Grêmio estaria eliminado e não... Poderia. O outro que ia bater era um gurizão, que também podia errar. Aí foi o Everton, campeão da Olimpíada, pegou a bola. Ele bateu muito mal. Bateu muito mal. Ele se frescou. Mas meus amigos colorados brincam com isso, assim, o Everton é o principal culpado por Iniciou essa essa sequência. Mas aí o Maurício, que era bruxinho do Everton, o Everton era bruxinho dele, não, ele treinava muito bem. Mas treinava? Eu vou fazer o quê? O Fábio, goleiro do Sul. O Fábio, goleiro do Sul. Na época, e é um dos culpados, inclusive, aí. Não, eu não tava em 2016. Eu tava em 2013, tá? Só pra deixar claro. Os caras do Atlético queriam responsabilizar ele. Fui eu que fui no ouvido do Everton. Ó, Everton, pega a bola, porque... O Maurício é quem fica com um papelzinho pra dizer qual é o lado que o cara vai bater. Ele que estudou. O Groi só pula pra direita, o cara bateu na esquerda. Gurizinho do Petralha. Mas é que nem aqui, Rec. Vamos pegar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Se o Fábio, goleiro do São José, pega a bola pra bater um pênalti na decisão, ocorre a mesma coisa. Ele é um batedor de pênalti. Se ele erra, é do jogo. O estranho é tu ver o cara já tá botando a bola na marca do pênalti, vai lá o goleiro, não, sai que sou eu que bato. Tira pro... Bom, mas aí era o capitão, campeão olímpico, o cara numa grande aí fase. Carteiraço. Pegou os dois pênaltis. Carteiraço. Ajudou o Grêmio, muito obrigado. Ajudou o Grêmio. Mas nessa história de ídolos que a gente tava falando há pouco, o interessante é que muito da torcida gremista, muitos gremistas, exaltavam durante muito tempo o Fernandão por ser um ídolo no Inter, sem atacar o rival, sem atacar o Grêmio. O Jeromel tá indo no mesmo caminho. O Jeromel, sim. Quem assiste o vídeo, em todos os vídeos que tem da comemoração do Minuto de Silêncio, Jeromel saiu encabulado. o Jeromel sai em todas as comemorações, ele não participa daquilo. Mas vamos ver o vídeo então. Mas quem mandou bater o pênalti, o Everton, foi o Paulo Autuori, pra fazer justiça ao Maurício. Mas não é porque ele batia bem. O Autuori diz, vai lá, tu e bate, tirou o guri. Tira o gurizinho e bate tu que é cascudo. O Autuori é o culpado. Mas o Grêmio, de repente, ia se classificar igual, porque o guri podia também dar os doces. Sim, podia errar, Vamos lá? É engraçado o vídeo. Tomara que leve pelo lado da amizade, da brincadeira. Porque aquele do Sacha, o Grêmio levou, guardou aquilo e respondeu depois com o Edilson no Beira-Rio. Ali, aquele dia já acirrou, já voaram cadeiras. Que o torcedor não abrace essas rixas aí e que leve na brincadeira também. Que faça a mesma coisa. Eu achei que os Grenais... Depois do minuto que está morto, do minuto de silêncio... Depois que o Grêmio fez isso ano passado, depois da Libertadores, eu achei que os Grenais iam ser tensos esse ano, até que foram... tensos. Não, mas não tanto... Não, teve a torcida mista, né? A torcida mista. Não, eu digo não do torcedor, eu tô dizendo dos jogadores, eu achei... mas já começou tenso com o Maicon e D'Alessandro. Mas ali deve ter... Ali teve uma provocação. Mas ali por quê? Qual foi aquilo ali? Porque se criou a história de que o D'Alessandro apita os Grenais. Sim. E o Grêmio precisava ganhar os Grenais. É. E aí o que o Grêmio fez? O Renato disse que mandou se aquietar o D'Alessandro. Não deixar ele... ele... O Maicon falou pra ele, ver se não vai apitar o jogo hoje. Ele já tirou o cara do... Não, ele tirou do sério, né? Tirou do sério, já não largou. Falou com o juiz junto. Com o juiz Aliás, junto, o juiz podia ter dado cartão pro Maicon ali, né? Como se dissesse, não, para um pouquinho, tu tá nos desrespeitando, que apita aqui só por mas eu já tinha te confessado... Não pode ser chato. Antes de nós iniciarmos o programa, né? Que eu acho assim, ó, que esse tipo de brincadeira... Já fizeram ele é válido, é uma provocação válida. O Internacional daqui a pouco vai ter, né?
Eu não quero que tenha a chance de retribuir, eventualmente, essas brincadeiras. Faz parte, né? Que eu acho que está ficando, em algumas situações da vida da gente, uma coisa muito chata, né? No modo geral, tu não pode determinada coisa, não pode brincar. Tinha mania de casa, na relação... tá cantada pras gurias, agora não pode mais. Não pode. Na época do Raul não pode. tinha rede social, imagina se tivesse, eu ler os xingamentos ali na Não, instantânea. O Raul é da época que passava uma menina e fazia assim. Pô, não, mas isso hoje é, pô. Não, isso é hoje da cadeia. É assédio. Vai assoprar. Não, então, assim, tem coisas que... É assédio, não dá. Eu acho assim, que nós temos que caminhar para Fez muito isso, né, as nessa coisas piada. principais. Não, eu era respeitador das mulheres. Mas tu tem que caminhar para as coisas importantes, né? Vai Lagoa Vermelha. A não violência, né? Eu acho que beber tinha que beber, não pode brigar, não pode partir para violência, né? Então a gente está sempre procurando um jeito de eliminar a falha das pessoas, os defeitos das pessoas, né? E sempre a minoria. É sempre por uma minoria. Então as regras hoje elas são criadas por uma minoria que não está comportada, Por né, isso, no modo geral. por isso que eu disse que o Inter entenda bem esse vídeo como uma flauta e que a torcida do Inter não acirre em função dessa provocação do Grêmio. Porque aquela vez que o Luan disse o palavrão na televisão, ficou feio pro Luan. O tamanho que o Luan já tinha, jogador que vestiu já amarela. Já tinha sido campeão Pode olímpico. até daqui a pouco o Tite, que é todo certinho, levar isso em consideração. Pois tu sabe, não precisa né, ser que- palavrão em rede Tu nacional. sabe que eu tenho pra mim que Aquilo ali pesou contra. depois de um amistoso desse do Brasil, não me lembro se foi contra a Rússia ou contra a Alemanha, tá? Foi um dos dois jogos, o Tite deu uma coletiva e falou do Felipe Coutinho. E pra mim foi uma letra pra algum jogador, talvez o Luan. O Tite disse, o Coutinho, além de competitivo, é uma pessoa educada. Eu não precisava falar isso, é uma pessoa educada. Por que ele vai falar educado pra um jogador? Sabe, citar o caráter do jogador numa entrevista. Pra mas mim ele foi uma letra pra alguém. Mas ele curou a dor nas costas pra vir jogar na seleção brasileira também, esse educadinho. É. Né? Felipe Coutinho. Ele é não educado, conseguia de jeito nenhum jogar no Liverpool. Chegou na seleção, Curou a curou. dor. Eu fiz uma Pô, mas o interpretação Arroio como uma é- letra pra alguém, entendeu? Não, mas pode ser. Pode Mas ser. com o Arroio aconteceu isso, né, Rec? Tava lesionado aqui, foi pra seleção, curou também. Não, mas lá tem um. Lá é um curandeiro. Lá não é o único que foi curado. Lá o Bolanhos foi curado também, eles curam tudo lá. Eu até, se qualquer problema que eu tiver, eu vou pro Equador e volto curado. Já voltamos. Olha aqui, ó, lá em Santos, o Maurício vai ver aí o site da Gazeta, estão anunciando que o Santos quer fechar essa semana com o Inter, Sacha, eles falam em Potker, isso é bobagem. Ou o Bob, então vai o Bob esse, e mais percentual pelo Zeca, acho que o Internacional vai topar. Tricolor goleou mais uma vez o Brasil de Pelotas, conquistou o Gauchão pela 37ª vez, após título, Renato anunciou que fica no Grêmio, 4ª taça conquistada pelo clube em um período de 1 ano e 5 meses, direção começa a negociar a renovação dos contratos de Maicon e Everton, André está apto e deve fazer sua estreia no próximo sábado contra o Cruzeiro em Minas pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai e volta, e depois de voo fretado vai para Assunção. O Grêmio na sequência, sábado Cruzeiro, terça Cerro Porteño, no outro domingo Atlético Paranaense, no outro sábado Botafogo, Atlético Paranaense e Botafogo em casa e Cerro Porteño em casa. Por isso que essa tua conversa aí, Maurício, vai ter que poupar jogador, vai demorar. É tudo em casa. Aqui Atlético Paranaense em casa, Botafogo em casa, Cerro Porteño em casa. Então, mais um mês de folga sem apertar calendário. Parem com essa conversa. Chegando a todas as decisões que o Grêmio pode chegar, serão 56 jogos em 30 semanas. Colorado treinou nesta manhã visando partida de quarta contra o Vitória no Beira-Rio. Odair encaminhou o provável time, Lomba, novo titular, Fabiano, Moledo, novo titular, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Rossi e Roger, o ataque reserva, Potker e Damião, quem sabe no segundo jogo. Recuperado de lesão, Potker deve ficar no banco de reservas, Damião aprimora forma física, sequência do Inter, Vitória, Copa do Brasil, em casa, Bahia, Brasileiro, em casa, Vitória, fora, Copa do Brasil, Palmeiras, fora, Brasileirão, Cruzeiro em casa no Brasileirão. Já já o Maurício dá mais detalhes.
Em São Paulo, Corinthians, campeão. No Rio, Botafogo, Minas, Cruzeiro. Na Bahia, o Bahia. No Paraná, o Atlético Paraná, que jogou com a BAB e ganhou do Coritiba. Em Goiás, o Goiás. Em Recife, o Náutico, depois de muitos anos, e sacudiu o Mangueirão. Lá foi o Remo contra o Paysandu. Lacher fora do Inter. Eduardo Lacher fora da vice-presidência de planejamento do Inter, postou uma nota nas redes sociais dizendo que não conseguiu fazer o que pretendia e julgava necessário nessa vice-presidência. Algumas situações contribuíram para isso, dentre as quais o contexto geral do clube, a questão financeira e a mudança cultural necessária. Tá feia a coisa. Procura aí a matéria do Zeca. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30616262. E aí compra a cerveja do Ramiro Ruxa. No dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na outra semana, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest, a partir das 10 horas da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes, além de curtir o Motofest. Aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga Gasolina Octa Pro. Abasteça também no posto universitário em frente ao campus da Ubra. Diga, Maurício Freitas. A situação do Sacha está fixado no contrato 6 milhões de euros. O Santos, que é o Sacha em definitivo, queria barganhar um pouco. Para não barganhar, pede Sacha em definitivo mais um empréstimo ou do Bob ou do Potker. Pode que eles beberam. O Potker eles beberam. Eles pedem os dois para levar um, provavelmente. O Bob deve ir, mas talvez o Inter queira mandar em definitivo e não em empréstimo. Pode ser esse o problema. E o Santos quer ficar com um percentual do Sacha, do Zeca, porque entende que o Zeca com 23 anos vale mais do que o Sacha com 26. E aí eu acho que tá justo. O Bob é um perigo, hein? Rebaixou os últimos 2 times que jogou, só pra avisar o turma do Santos aí. O Santos não foi rebaixado ainda. Mas o que é dele está guardado. Inter e Ponte Preta. O Santos, o que é dele está guardado, então. Mas segundo o Transfer Market, no levantamento do ano passado, o Bob é o 9º jogador do Brasil mais valorizado. Senhor, perdoe, porque não sabe o que escreve. O Bob tem 7 rebaixamentos, eu acho, em 9 anos o negócio, assim, ou 5 em 7, alguma coisa. Tem que olhar, eu agora não me lembro de cabeça. Mas... Perdoe, porque não sabe o que escreve esse marketing aí. Diga, Raul, até onde o Grêmio pode chegar? O Grêmio se mantiver... Renato pode superar Felipão? Pode superar, tem todas as condições, já mostrou isso. O Renato, aquilo que alguns reputavam como um defeito dele... Virou uma grande virtude. Virou uma grande virtude, porque ele em entrevistas, ele mobiliza para que se direcione para ele, eventual rusga que tenha que ser resolvida, ele consegue dominar no bom sentido a imprensa, né? No mau sentido também. Bom, que seja no mau sentido, mas ele acaba monopolizando, ele que pauta muitas vezes os assuntos, né? Renato sempre foi. Desde que era jogador, ele conseguia pautar. Tu não queria ir pra noite, ele te arrastava pra noite. Ele mandava. Exatamente, grande parceiro de mas ele consegue realmente monopolizar o assunto, é o dom dele, isso é inato, né? O Renato, isso ele não fez cursinho na Europa, não teve que ir pro Bayern, pro Barcelona, pro Real Madrid para aprender. Fez cursinho de teatro na Europa. Só que ele, no momento que ele monopoliza e assume, ele dá o resultado. Então, não tem coisa melhor, né? O sujeito que diz que vai fazer e faz, né? E o Renato é mais ou menos isso. Então o Grêmio tem grandes chances de ganhar mais um título de expressão esse ano, né? Alguns acham que o brasileiro é melhor, porque não vai muito tempo, outros a Copa do Brasil por causa da grana, ou mesmo uma outra Libertadores para ter chance do Mundial. Uma frase de cada um ou duas. Onde é que o Inter pode chegar? Só segura um pouquinho o hino do Grêmio aí. Vamos encerrar com o hino do Grêmio. Onde é que o Inter pode chegar? Acho que o Inter vai brigar ali entre não cair uma Sul-Americana no Brasileiro, na Copa do Brasil vai ter dificuldades. Maurício. Ficar na primeira página do Brasileiro. Pode terminar com o hino do Grêmio aí, merece. Parabéns ao Grêmio. Parabéns.